esse canal. Pra quem me conhece, sou a Ana, uma autora independente, e eu criei esse canal para falar mais sobre o meu trabalho como escritora e também para falar sobre assuntos diversos, sobre filmes, séries, livros. E hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Eu fiz 22 anos mês passado e eu gosto sempre de estar refletindo no que eu me disse meu tempo. Como escritora, eu gosto sempre de estar refletindo sobre várias coisas. E eu vim trazer hoje pra vocês o que eu aprendi nesses meus 22 anos. Não é exatamente um vídeo sobre conselhos, tá? Porque eu não me acho assim a voz da razão pra dar conselhos pra alguém, tipo, ah, faça isso que isso tá certo, é isso, pronto. Não, tudo que eu posso falar aqui pode estar equivocado, como eu tenho 22 anos, talvez eu mude muitas das coisas que eu vou falar hoje aqui. Mas é uma coisa que passa pela minha cabeça, eu tô sempre pensando nisso, então tô sempre me guiando conforme o que eu vou falar hoje aqui pra vocês. Eu vou falar pra vocês 6 coisas que eu aprendi nos 22 anos. A primeira delas é, não exija aquilo que deveria ser espontâneo. Então, eu sempre acho que é importante, né, o diálogo em todas as relações, mas eu acho que você não deveria exigir aquilo que deveria ser espontâneo de alguém. Por exemplo, se alguém não demonstra que tem consideração por você, que se importa, você não deveria ter que estar falando pra ela, olha, por favor, tenha consideração comigo, eu quero que você se importe mais comigo, porque tem outras pessoas que vão dar isso pra você sem você ter que precisar pedir. Então, eu acho que não se deve exigir aquilo que deveria ser espontâneo. Porque quando alguém realmente se importa, te quer bem, ela vai agir conforme, né, conforme isso. Mas agora, se ela, né, tá agindo como alguém que não se importa, então você não deveria estar pedindo pra ela, por favor, se importe comigo. Então, eu sempre me guio com isso, né? Sempre guio pensando nisso, que não se deve exigir aquilo que deveria ser espontâneo. Outra coisa que eu aprendi foi, não se relacione com quem não está tão bem quanto a sua família. Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, mas eu, por exemplo, a minha família, as minhas irmãs, meus pais, eles sempre me apoiaram muito, né? Sempre estiveram ali pra mim, sempre me apoiaram, me incentivaram. Quando eu publiquei meu livro, né, eu saí pra comer com a minha mãe, depois eu saí com as minhas irmãs também, junto. E elas me deram um buquê de flores nesse dia, e aquele gesto ficou muito pra mim. E sempre quando eu tento, né, começar alguma coisa nova, por exemplo, esse canal, elas estão me apoiando sempre, comentam, incentivam. E eu sempre penso que quando, né, eu nunca namorei, mas eu sempre penso que quando eu namorar com alguém, essa pessoa tem que realmente me apoiar tanto quanto elas, porque não tem porquê, né? Porque assim, família é uma coisa que a gente não se escolhe, né? A gente nasce naquela família e é isso. Mas a pessoa com quem tu vai se relacionar é uma escolha que tu tem pra tua vida. Então, não pode estar com alguém do teu lado que não te trata bem, que realmente não se incentiva, sabe? Eu sei que tem famílias que, né, não demonstram tanto apoio, não apoiam. Eu tive sorte porque minha família me apoia muito, mas eu sei que tem famílias que infelizmente não apoiam, não incentivam. E não tem por que tu se relacionar com alguém que não demonstra aquele apoio também, né? Porque daí tu pode não ter tido aquilo na tua família. E aí, quando tu pode escolher, né, a pessoa que vai estar do teu lado, vai escolher alguém que também não te apoia. Então, não tem por que fazer isso, né? Tem que procurar alguém que te apoie, porque eu sei que a diferença que isso faz. Então, é o que eu sempre tento me guiar, né? Que eu quero me relacionar com alguém que me trate tão bem, que faça eu me sentir tão importante e especial com a minha família. Ela tá sempre me apoiando, sabe? A maneira como elas sempre me elogiam também, me incentivam. Eu sinto que aos olhos delas eu sou uma pessoa muito incrível. Isso, enfim, eu sempre tento fazer a mesma coisa por elas também. E essa relação de troca que a gente tem que ter, né, com a pessoa que a gente escolher para se relacionar. Outra coisa que eu aprendi foi: viva como se as pessoas não estivessem prestando atenção em você. Isso eu admito que eu tenho um pouco de problema ainda, obviamente. Eu acho que ninguém liga nem um pouco para o que os outros pensam da gente. Todo mundo liga, nem que seja um pouquinho. Mas eu acho que a gente muitas vezes tem que aprender a silenciar, né, essa parte da nossa cabeça que pensa que as pessoas estão prestando atenção. Então eu sempre fui, né, uma pessoa tímida, como eu já falei aqui. E quando é uma pessoa tímida, tu quer passar despercebido, tu quer que ninguém te enxergue, tu quer que ninguém, assim, ó. Meu sonho, assim, na adolescência, às vezes ainda tenho essa vontade de ser invisível. Mas aí, né, aí eu comecei depois que eu fiquei mais velha, comecei a gostar de roupas mais coloridas, comecei a gostar de usar meias coloridas aparecendo, sabe? Hoje em dia eu uso um mocassim, aí eu coloco uma meia de listras, rosa com preto. E aí eu comecei a ter esse estilo, comecei a gostar dessas coisas, comecei a querer usar coisas diferentes. E aí, como passar despercebido, né? Como faz, né? Porque eu sempre penso assim, eu sempre falo para minhas irmãs que eu tenho a personagem de um jeito, que eu queria ser invisível, mas daí eu decidi ser escritora, que tem que mostrar o que tu escreve para outras pessoas. Tenho, minha cor preferida é amarelo, então pra mim eu sempre viveria de amarelo, sendo que é uma cor chamativa. Então a minha personalidade é meio contraditória, as coisas em mim são meio contraditórias e eu tô tendo que lidar com isso, né? Agora eu tô tentando lidar com isso ainda,
tô aprendendo. Mas então a gente, né, tem que aprender a silenciar as vozes da cabeça pensando que as pessoas estão reparando muito na gente. Porque, a não ser que tu seja, assim, uma pessoa famosa, sempre se compara, né? Eu não sou que nem o Neymar ou a Anitta. Então, eu sempre penso que as pessoas não estão prestando tanta atenção. Ou se elas, às vezes, né, tiverem alguma opinião sobre mim, elas vão pensar meio segundo ali uma coisa que elas viram sobre mim, algum post meu. Vão pensar meio segundo sobre, sabe, um segundo sobre isso, pensar, talvez comentar algo intitulado e ponto, vão seguir a vida delas, entendeu? Eu sempre acho que as pessoas têm mais o que fazer do que ficar prestando atenção em mim. Ou, que nem esses dias eu viajei, assim, pro Gramado. E eu sempre tinha vergonha de tirar, às vezes, algumas fotos, assim, né? Sempre tirar foto, de tal coisa, não foto, tipo, de mim, assim. E eu consegui fazer isso esses dias. E eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque realmente eu consegui, né? Aos poucos a gente vai se vencendo isso. Eu consegui tirar foto minha, tirar selfie, assim, com umas renas natalinas de coração de lá. E eu fiquei muito feliz, porque aos poucos a gente tem que tentar, né, viver a nossa vida do jeito que a gente quiser, assim, né? Sempre penso que não prejudicando ninguém, a gente pode, né, fazer, tipo assim, o que a gente quiser, né? E eu consegui tirar a foto com as renas, eu fiquei muito feliz com isso. E são coisas, assim, que sempre eu tô tentando vencer, né? Porque aos poucos, cada vez menos eu tô importando o que as pessoas pensam. Eu sempre penso, as pessoas têm mais o que fazer. Ou se alguém pensar tal coisa, a pessoa não vai ter coragem de falar isso na minha cara, então, sabe? E muitas das vezes, aquilo que a gente acha que os outros estão prestando atenção, eles nem estão prestando atenção. Eu tava falando uns stories um dia no meu Instagram feito de palavras, se você não segue, siga. E eu tava falando, gente, né? Falando, eu não lembro como é que eu falei. Eu falei, acho que, você deve pensar, achar que eu tô sempre. Não deve achar estranho que meu quarto é sempre. Sempre atrás do meu vídeo tem essas coisas decoradas. Porque eu fazia vídeos aqui, comecei a fazer vídeos aqui. E antes eu fazia na outra parede minha, que também é toda pintada. E eu comentei, tipo, vocês já repararam nisso? E, tipo, ninguém reparou. Ninguém reparava nisso. Então, tipo, é uma coisa que passava na minha cabeça. Eu pensava, nossa, as pessoas devem achar que eu vivo no museu, porque. Ou sei lá, que eu tô sempre, tipo, fazendo vídeos em cenários diferentes, com um monte de coisa aleatória no fundo. E ninguém tá prestando atenção. Então, tipo, muitas coisas as pessoas não prestam atenção. Ou às vezes se prestam. E daí, entendeu? Tipo, não dá pra tu mudar, sabe? Eu sempre pensava assim, talvez, né? Tem uma época que eu queria muito me vestir conforme outras meninas se vestiam, né? E aí eu pensei, nossa, mas isso nem tem a ver comigo. Então, sabe, se eu tentar me encaixar, tentar ser mais parecido com outras pessoas, que eu acho que, sabe, tem estilos mais, sei lá, não sei, a gente sempre se compara, né? Eu não vou estar feliz se eu começar a viver de tal forma só pra agradar os outros. Então, cada vez mais eu tento ser mais eu mesma e tento não me preocupar tanto com os outros pensam, né? Porque eu sempre, como eu sou cristã, eu sempre penso que o importante é agradar a Deus, de verdade, eu vivo assim, desde que eu conheci ele de verdade, quando eu tinha uns 14 anos. E eu vivo assim, sabe? Porque os outros pensam, né? Eu sempre tento tratar as pessoas bem, né? Fazer o que eu acho certo. Mas também não dá pra tu sempre ficar pensando o que os outros vão pensar, porque senão tu para de viver, sabe? Ah, se eu fizesse o que eu quero, né? Tipo, ficasse invisível, não fizesse mais nada assim que pudesse chamar atenção, eu não ia crescer também. Então, não tem que fazer isso, né? E agora eu tô aqui falando de forma meio pública e, né, como eu disse, a cada passo a gente vai dando, a gente vai crescendo, vai tentando melhorar algumas inseguranças, mas então, viva essa vida como se você não tivesse prestando atenção em você, entendeu? Porque se você ficar sempre pensando nisso, que vão pensar de mim, tu não vai fazer nada. Eu sinto muito dizer, tu não vai fazer nada, tu não vai crescer, vai ficar sempre no mesmo lugar. Eu acho assim, sinceramente. Eu acho assim, porque, enfim, a gente vai. Eu tava vendo alguns vídeos meus também, quando. Acho que primeiro Reels que eu postei no meu Instagram feita de palavras, e eu tinha 17 anos. E eu fico muito feliz de ter tido coragem, sabe? Eu comecei aquele Instagram tendo um pseudônimo. Meu pseudônimo era Belinda. Então, sabe, foi tudo por fase. Eu acho muito legal aquele Instagram. Mostra bem as minhas fases, né? Eu nem mostrava meu rosto quando eu comecei a escrever naquele Instagram. Eu editei uma foto minha, deixei meu cabelo roxo, nunca tive cabelo roxo. Mas eu editei, deixei meu cabelo roxo e não mostrava todo meu rosto, uma coisa bem misteriosa assim. E eu comecei assim aquele Instagram, sem mostrar meu rosto direito, sem mostrar meu nome verdadeiro. E com o tempo eu fui percebendo que alguns amigos meus escritores, eles escreviam sendo eles mesmos.
E as pessoas, sabe, criar uma conexão maior com as pessoas. As portas se abriam, sabe? Era muito bonito ver como eles eram eles mesmos e tava tudo certo, né? E, enfim, e aí eu comecei a pensar que eu deveria me esforçar mais também pra ser eu mesma, sem pensar tanto o que os outros estão pensando, porque por isso que eu usava o pseudônimo, porque eu não queria que as pessoas soubessem que era eu, não queria, sabe? Foi muito difícil pra mim começar a postar o que eu escrevia, porque era uma coisa muito pessoal pra mim. Hoje em dia ainda tem esses momentos de surto que eu penso, caramba, as pessoas estão lendo as coisas pessoal que eu escrevo. E, enfim, que nem eu disse, sabe? Eu acho que o importante mesmo quando a gente se sente insegura é silenciar as vozes na nossa cabeça, né? Que falam, ai, nossa, tal pessoa pensar. As pessoas vão pensar, ai, o que as pessoas vão pensar disso? As pessoas vão achar que, ai, que você é boba, não sei o quê. Sabe, tem que silenciar essas vozes e fazer as coisas mesmo assim. Porque é o único jeito de vencer. Como eu disse, hoje em dia eu tô melhorando, galera. Tirei foto com renas, sabe, em público e pensei, cara, se as pessoas pensarem, nossa, essa menina de 22 anos de foto com renas, elas vão pensar por meio segundo, vão andar, vão continuar andando e vão seguir a vida delas. Vão esquecer hoje em dia. Hoje eu nem devo ter lembrado mais disso. Então, tipo, sabe, não vale a pena ficar se preocupando com isso. Então, são etapas. Cada vez que tu se esforçar, né, pra vencer isso do que os outros vão pensar, tu vai ver que tu vai melhorando, cada vez mais vai melhorar. Mas é claro, né, nunca vai, nunca vai deixar de pensar nisso, obviamente, mas vai melhorar conforme o tempo for passando. Então, outra coisa que eu aprendi foi relacionamentos não exigem tanto esforço assim. Então, acho que todas as relações, né, a gente tem que se esforçar um pouco para manter, obviamente, né? Quando tu namora, quando tu se casa, as amizades, tu tem que se esforçar, obviamente, pra manter aquela pessoa na tua vida, né? Pra ter uma boa relação com ela, obviamente. Mas agora, se aquilo te exige um esforço descomunal, uma coisa assim, ó, desgastante, tá errado. Porque sempre quando eu penso muito nisso em relação às minhas amizades. Porque quando sabe, tu se esforça demais pra fazer amizade com alguém também, não faz sentido. Que acho que amizade, eu vi isso na série uma vez, é um reflexo involuntário, uma coisa que acontece assim, bom, aconteceu. Eu já fiz amizade de forma muito fácil. Uma amiga minha que eu fiz no fundamental, ela tava lendo um livro e eu falei com a minha amiga, olha, ela tá lendo um livro, a gente tem que fazer amizade com ela. E, e a gente fez. E a gente fez amizade com ela, hoje em dia eu vejo ela, cumprimento e tal. A gente, né, não se vê mais com frequência, porque a gente não estuda mais juntas, mas enfim. Nossa amizade foi muito legal, me incentivou muito como escritora. E foi tão fácil, sabe? E tem outras amizades também que eu nem lembro como aconteceu. Ah, uma amiga minha, a gente sentou junto uma vez no cinema. Quando a gente tava, sabe, não sei se na escola isso também era assim. Um dia eles botavam um filme pra gente assistir, depois a gente tinha que falar sobre ele. E na época a gente assistiu o filme do Pinóquio. E eu lembro que eu sentei do lado dela, a gente começou a conversar. E já se passaram, meu Deus, nem lembro quantos anos agora. Acho que eu tinha 6 e agora eu tenho 22. E esses dias eu tava mandando mensagem pra ela. Então, tipo, e aconteceu. E de repente, bum, aconteceu. Então, quando aquela pessoa também te quer ter na tua vida, ela vai se esforçar, obviamente, vai fazer parte dela, tu faz a tua, e aí, e é isso. É isso. Mas agora você tem que fazer um esforço, assim, é gigantesco. É porque talvez, acho que as relações são assim, 50-50. Se tu tá dando 70, outra pessoa não tá dando 50%. Então tá errado, a conta aí fica errada. Então, as minhas coisas são simples, né? Tu faz a tua parte, a pessoa faz a dela. E é isso. Amizade linda, relacionamento bonito, e é isso. Outra coisa é: tente fazer coisas que façam você se sentir feliz por estar vivo. Se conheça para saber o que são essas coisas. Então, isso também é algo que eu sempre fui refletindo. Eu era uma criança estranha também, porque eu pensava nisso bastante também. Tipo, quando eu for mais velha, sabe? Como que eu vou, sabe? Eu não queria só, tipo assim, trabalhar, só pra sobreviver. E não, sei lá, eu pensava assim que eu ia crescer e as responsabilidades iam me sugar. E aí, de repente, não ia mais estar feliz com nada, ia só seguir vivendo automático. Isso é um medo que eu tinha, assim, ó. Eu lembro de mim falando com um amigo meu no ensino médio sobre isso até. Porque eu tinha muito medo de viver no automático, sabe? Isso. Essa é a frase. Eu tinha muito medo de viver no automático. E agora, tipo, na minha vida adulta, realmente eu tô sempre tentando fazer coisas, né?
Hoje em dia eu me conheço, sempre tento me conhecer melhor a cada ano que passa. Então, hoje em dia eu sempre penso assim, o que, que me deixa feliz, sabe? Coisas simples, né? Realmente coisas simples que me deixam feliz, sabe? Que me tiram um pouco. Que eu acho que a gente vive um pouco no automático, né? Tipo, a rotina e tal coisa. Mas agora, o que faz, né, a gente se sentir feliz? Tipo, que coisa simples que vai fazer você se sentir feliz hoje, sabe? Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que me deixa feliz, né? Quando eu passo um momento com a minha família, né? Quando eu converso realmente, sabe? Tô ali. Quando eu vou na igreja, né? Falo com Deus. Quando eu vejo uma série de comédia, eu vou uma série de comédia. E também os meus hobbies. Meus hobbies são também, sabe? Quando eu consigo. Agora eu tô fazendo crochê, né? Tô fazendo crochê. Aí quando eu consigo terminar uma coisa de crochê, eu fico, ai, em êxtase, assim. Ou quando eu consigo agora gravar alguma coisa, né? No meu canal. Ou escrever algum poema. Ai, quando eu consigo escrever um poema, quando eu consigo ter ideia pra escrever alguma coisa, é demais. Então são coisas simples, sabe? Quando eu vejo um filme que eu gosto muito, geralmente eu fico viciada em algum filme. E agora é um filme lá dos anos 80. E eu fico assim, e, tipo, coisas simples que fazem, sabe? Tu ficar, nossa, como é bom estar vivo. Ou escutar uma música, sabe? Tem música que eu escuto assim que fico tipo, nossa, meu Deus, obrigada por estar viva. São coisas simples, então acho que é muito importante isso pra realmente, sabe, tu não ficar só vendo automático. E outra coisa que eu aprendi foi, não importa a sua idade, não esqueça que você pode errar e sempre tenha maturidade para aprender. Então, isso é uma coisa também que eu tenho pensado bastante, que eu acho que quanto mais velho a gente fica mais confiante, o que é uma coisa boa, mas também uma coisa meio perigosa, né? Eu acho que a confiança excessiva faz com que a gente fique meio arrogante. Então, eu ficava às vezes repetindo, sabe, observando, olhando as pessoas ao redor e às vezes, né, ver que todo mundo é propenso a errar. E outras pessoas, né, quando ficam mais velhas, ficam mais cabeça dura às vezes, sabe? Do tipo, não percebem que erraram. Ou eu acho muito importante, obviamente, a gente ouvir as pessoas mais velhas, claro, mais velhas que a gente, né? Mas todo mundo é propenso a errar, entende? E eu penso assim, quando eu for mais velha, eu não quero pensar que eu tô certa em relação a absolutamente tudo, só porque eu tenho, né, que eu sou mais velha que aquela pessoa que eu tô aconselhando, sabe? E acho que é muito importante, não importa a idade, a gente sempre pensar que a gente pode aprender alguma coisa nova, que a gente pode errar, mas também pode se corrigir. E, enfim, é o que eu sempre tento pensar, né? Que agora que eu tô ficando um pouco mais velha, né? Sou mais velha de algumas pessoas que eu conheço e às vezes a gente dá conselho e vai pensar, nossa, eu não sou, posso dar razão, sabe? Eu posso às vezes estar um pouco mais do que outra pessoa, mas ainda assim posso ter errado em tal coisa, então sempre quero pensar que eu posso ter maturidade para pensar que eu posso errar e também posso consertar meu erro, sempre estar aprendendo. Acho que o mais importante da vida é tu sempre buscar aprender, sabe? Acho que todo mundo tem coisa para aprender sempre, o que é legal, sempre acho legal isso. E, enfim, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu nem tive que pensar muito assim no que eu, no que eu aprendi, no que eu aprendi nos meus 22 anos, o que eu levo na minha vida, porque são coisas que realmente estão sempre passando pela minha cabeça. Porque eu tô sempre tentando, vamos dizer assim, viver do jeito certo, sabe? Migrando por coisas que eu acredito, coisas que fazem sentido pra mim. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu escrevi um livro feito de palavras, livro de poesia, e o link para comprar ele está na bio desse YouTube. E siga nas redes sociais, né, como eu disse, Instagram Feita de Palavras e no TikTok Ana Luprestes. Então é isso, tchau, gente!